História real da vovó. A surpreendente revelação que mudou tudo para a avó e seus netos. Tinha sempre aquele cheiro de saudade no ar. Os netos de Ana, todos os domingos, eram recebidos com sorrisos calorosos e histórias antigas. Mas agora, tudo estava mudando. Depois da morte de sua avó, Ana e seus irmãos Lucas e Marta, estranha e inquietante. O sótão, um local obscuro e empoeirado, era um mistério à parte. Quando decidiram explorar aquele espaço esquecido, mal sabiam que estavam prestes a desvendar segredos que deixariam suas vidas de cabeça para baixo. A caixa que encontraram era antiga, feita de madeira escura e adornada com detalhes que pareciam sussurrar histórias de outra época. Ao abri-la, uma onda de emoção os atingiu. Dentro estavam cartas delicadamente amareladas, fotografias em preto e branco e um diário bem mais pesado do que pareciam. As páginas estavam repletas da caligrafia firme de sua avó, mas, à medida que lia, o pulsar de suas convicções reverberava nas palavras. A adrenalina corria nas veias de Ana. Enquanto ela e seus irmãos liam, as emoções de dor e orgulho se misturavam de forma turbulenta. Mas, entre as revelações de coragem e amor, surgiram sombras. Histórias de ameaças e desilusões começaram a contornar a imagem idílica que tinham de sua avó. O clima dentro da casa tornava-se cada vez mais denso. Lucas estava agitado. Sua voz trêmula ao afirmar que a verdade precisava ser revelada. Precisamos enfrentar isso. Não podemos manter os segredos dessa família, dizia como se ardendo em chamas. Marta, no entanto, tinha uma expressão preocupada. Mas e as consequências? Precisamos proteger o legado da nossa avó. E se essa verdade destruir tudo? Retrucou, a hesitação transparecendo em sua voz. A tensão crescia, como uma tempestade prestes a estourar, até que uma figura familiar do passado da avó fez uma visita inesperada. Era Clara, uma antiga amiga de luta, que parecia conhecer muito mais do que deixavam transparecer as cartas. Seu olhar penetrante parecia vasculhar a alma de cada um, trazendo à tona uma nova camada de tensão. Clara tinha uma missão: usar os segredos recém-descobertos para sua própria vantagem, ameaçando dividir a família em torno de revelações que poderiam desestabilizá-los. Ana sentiu um nó se formando na garganta. A ideia de expor a verdade estava direta à sua frente, mas isso significava trair o que sempre acreditou ser essencial para a honra da família. O que era coragem? O que era traição? E se uniram? Quais feridas permaneceriam abertas? No meio dessa disputa emocional, Ana encontrou uma carta que quase passou despercebida. Um aviso enigmático da avó, mencionando um segredo poderoso que até onde estavam dispostos a ir para proteger a honra da família. Que verdades ainda estavam dispostos a sacrificar para manter a unidade? As perguntas ecoavam no silêncio enquanto os irmãos se encaravam, cada um imerso em suas próprias dúvidas. O futuro da família pendia por um fio. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença.
Vamos interagir. O silêncio pairava na sala enquanto Ana segurava a carta enigmática da avó. O que poderia ser tão devastador que a avó se sentia obrigada a avisá-los? A tensão entre os irmãos estava prestes a explodir. Temos que saber a verdade, Lucas insistia, sua voz reverberando pela sala. Marta, ao seu lado, palpitava, os olhos arregalados e um temor crescente no peito. Vocês não têm ideia do que estão dizendo, Marta bradou, os dedos tremendo enquanto ela mexia nos papéis. E se isso destruir nossa família? E se... Nesse instante, a porta do sótão se abriu com um rangido abrupto. Todos se viraram. Clara entrou, os olhos escurecendo ao ver a atmosfera tensa. O que vocês encontraram? Ela perguntou, voz tranquila, mas com um ardor por trás das palavras. A verdade. A verdade da vovó? Ana respondeu, a respiração presa. Clara caminhou até eles, seus passos lentos, como se cada movimento fosse meticulosamente calculado. Vocês não têm ideia do que essa verdade pode fazer com vocês, não é? O que exalava sua voz não é só preocupação, mas algo mais sombrio. Ana franziu a testa, confusa. Por que você está tão preocupada, Clara? O que você sabe? Clara hesitou por um momento, mas seus olhos pareciam transbordar de segredos. Vocês acham que sabem tudo sobre a vovó? Mas e se dissesse que ela teve que fazer escolhas? Escolhas que podem te destruir? Escolhas? Lucas repetiu, se aproximando, um brilho de desafio em seus olhos. Sim. A guerra que seu avô travou não foi apenas política, Ana. Havia coisas que ele envolveu sua avó. Coisas que ela nunca poderia contar a vocês. The air crackled with tension as Clara moved closer, her voice dropping to a conspiratorial whisper. Sua avó tinha um aliado, um amigo que não era quem parecia ser. Ele estava disposto a usar tudo a favor dele. A liberdade deles, a vida. A revelação pairava no ar como um veneno mortal. Ana sentia seu estômago revirar. O que você quer dizer com isso, Clara? Que nossa avó estava envolvida em algo ilegal? Não só ilegal, perigoso, Clara afirmou, os olhos fixos em Ana. Então você pode estar em perigo também. Chega, Lucas interrompeu, a voz alta e cheia de raiva. Você está nos manipulando. Por que agora? O que você ganha com isso? A frustração e o medo eram palpáveis, enquanto Marta observava, pés inquietos, como se preparasse para correr a qualquer instante. E então, como se tudo ao redor estivesse prestes a desmoronar, um grito cortou o silêncio. Um grito que não vinha de dentro daquela casa, mas de fora. Ana se dirigiu à janela. A visão, um mar de confusão. Um grupo de pessoas estava em frente à casa, e entre elas, um homem. Um homem que parecia familiar, mas era impossível. É uma avó? Murmura Marta, a voz quase um sussurro. Mas a expressão em seu rosto não era de reconhecimento. Era de horror. O homem, com feições do passado, olhava diretamente para eles. O olhar era intenso e carregado de segredos. Ana sentiu o coração parar. O homem não era apenas um eco do que haviam lido. Ele era alguém do presente. Alguém que poderia mudar tudo. Antes que pudesse processar, a porta do sótão se fechou com um estrondo, como se a casa estivesse tentando esconder mais segredos. Uma nova onda de pânico atingiu os irmãos. O que está acontecendo? O que vai acontecer agora? Pergunta Lucas, a voz tremendo.
A tensão subiu e Ana sentiu o nó se apertar mais forte na garganta. O futuro da família não era apenas um mistério agora. Era uma realidade aterradora. E a verdade que buscavam poderia ser a chave para tudo o que conheciam. Ou o fim de tudo. O grito ainda ecoava em seus ouvidos enquanto todos se encaravam, sem saber o próximo passo. O que mais eles teriam que confrontar? O grito ainda ecoava enquanto Ana, Lucas e Marta encaravam a janela, o coração acelerado e o estômago encolhido. O homem lá fora parecia uma sombra do passado, mas seus olhos eram como chamas, queimando com verdades não ditas. Ana sentia uma pressão na cabeça. Tudo girava como um furacão. É nosso avô, não é? Marta sussurrou, um gelo na voz. Mas algo em sua expressão dizia que a confirmação trazia mais medo do que alívio. Ana olhou mais de perto. As feições eram familiares, mas a expressão era de dor e desespero. Ele não parecia um herói. Parecia um homem pressionado pelo peso de segredos. Clara, com um sorriso sombrio, se aproximou da janela e inclinou a cabeça, observando o homem. Ele veio. Isso muda tudo. Havia uma satisfação inquietante em seu olhar. Ana não conseguia entender. Por que Clara estava se sentindo vitoriosa? De repente, o som da porta se fechando soou como um trono se fechando para sempre. Lucas se virou, furioso. O que você quer dizer com isso, Clara? E que está acontecendo? Ele parecia uma tempestade prestes a explodir. Clara, por sua vez, parecia alimentada pela tensão. Esse homem, ele não é quem vocês pensam que é. Ele não era só o avô de vocês. Ele fazia parte de um plano muito maior. E seu avô, ele se envolveu com pessoas que não deveriam estar na linha de ver. Ana sentia a realidade se despedaçar ao seu redor. O que significa isso? O que você está dizendo sobre ele? O nó na garganta se apertava. Algo dentro dela começava a entender que a verdade nunca é simples. Clara se aproximou ainda mais, como se as paredes da casa fossem testemunhas de um sacrifício. Se você quer saber a verdade, precisa entender que sua avó e seu avô não estavam apenas apaixonados. Eles eram parte de um movimento, um jogo de poder que os encurralou em uma armadilha. Antes que pudessem processar, a porta da casa foi arrombada com um estrondo. Ana, Lucas e Marta pularam, horrorizados. Duas figuras robustas atravessaram a entrada, seus rostos cobertos, mas os olhares eram inconfundíveis. Eram homens de negócios, como sombras de uma época de corrupção e traição. E estavam ali para levar algo ou alguém. É hora de vocês pagarem as dívidas de seus velhos! Um dos homens gritou, sua voz como um trovão. O ar ficou pesado e Ana sentiu-se paralisada. A situação que parecia ser um simples mistério familiar agora se tornava uma verdadeira armadilha. Quem são vocês? Lucas gritou, a raiva fervendo em suas veias. Mas Ana se moveu rapidamente para a porta, o coração martelando no peito. A gente não tem nada a ver com isso! Clara olhou para eles. Seu sorriso agora, um misto de alívio e preocupação. Eles vieram atrás do que foi escondido. O segredo da sua avó. É algo que eles nunca deveriam ter deixado escapar. Ana sabia que a verdade poderia doer, mas a ideia de envolver os irmãos naquele caos a aterrorizava. O que sua avó realmente escondeu? O que mais poderia ser revelado? Olhando para os homens lá fora e em seguida para Clara, ela percebeu que não havia apenas a luta dela e de seus irmãos em jogo.
Havia um legado que poderia se desmoronar a qualquer momento. Antes que conseguissem registrar a situação, um dos homens apontou um dedo acusatório para eles. Vocês foram avisados. Agora a hora da verdade chegou. Preparem-se para aceitar o que sempre deveria ter permanecido em sigilo. Ana sentiu o mundo girar mais uma vez. O silêncio pesado que caiu na sala foi subitamente interrompido por uma nova revelação vindo de Clara. Vocês têm menos tempo do que pensam. O avô de vocês tem contas a ajustar. E ele não é o único. A tensão aumentava e a dúvida se espalhava entre os irmãos. O que realmente sabiam sobre sua história? E, mais importante, estavam prontos para encarar a verdade? Ou melhor dizendo, todas as verdades que ainda estavam por vir? O silêncio pesado que caiu na sala foi subitamente interrompido por uma nova revelação vindo de Clara. Vocês têm menos tempo do que pensam. O avô de vocês tem contas a ajustar. E ele não é o único. Ana sentiu seu coração disparar, o nó na garganta se apertando ainda mais. O que você quer dizer com isso? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. O olhar de Clara, uma mistura de alívio e preocupação, parecia carregar o peso de segredos maiores do que podiam imaginar. Foi nesse momento que as portas da casa se arrombaram com um barulho ensurdecedor. As figuras robustas lá fora entraram, em seus rostos cobertos por capuzes. Eles eram como sombras de um pesadelo que se tornara realidade. Vocês sabem o que o seu avô fez? Um deles gritou, a voz ecoando como um trovão. Ana e seus irmãos se encolheram para trás, o pânico os dominando. O que vocês querem? Lucas gritou, tentando reunir coragem. Vocês vão pagar pelas escolhas dos seus velhos. A menção de pagamento deixou uma sensação de frio na espinha de todos. Lucas tentou se mover, mas os homens avançaram como vultos em busca de algo. Clara, o que está acontecendo? Marta berrou, a incerteza e o medo afundando suas palavras. Ninguém parecia saber ao certo o que estava por vir, mas os homens pareciam determinados. Uma das figuras se virou, focando a atenção em Ana. Você, garota, não sabe o que está se metendo. Ele avançou, a presença imponente fazendo o coração dela disparar ainda mais. Mas ao invés de recuar, Ana sentiu uma onda de bravura. Não temos nada a ver com o que nossos avós fizeram. Não podem nos fazer nada. Sua voz soava mais firme do que se sentia. Nesse instante, um estalo profundo ecoou, surpreendendo a todos. Clara, que atenta observava, começou a recuar lentamente, a expressão no rosto se transformando. Vocês não deviam estar aqui. Por favor, ela implorou, sua voz tremendo. Era uma nova faceta daquela mulher que Ana ainda não conhecia. Uma que parecia preocupada. Então, em um movimento brusco, o homem à frente de Ana puxou um objeto do bolso. Era uma foto amarelada, e ao segurá-la contra a luz, Ana pôde ver os rostos de sua avó e outra mulher. Uma mulher que não reconheceu, mas a expressão na foto era idêntica à de sua avó. Um frio percorreu sua espinha. Ela não é apenas uma avó amorosa. Olhem para ela! Ela estava envolvida em tudo isso. O homem virou a foto na direção deles, apontando com o dedo trêmulo de raiva. Ana sentiu o chão se abrir sob seus pés. Quem é ela? O que significa isso? A boca seca e a mente fervilhando. A confusão transformou-se rapidamente em horror. Clara, que parecia saber muito, falhou em responder. A atmosfera pesou e as figuras atacantes estavam prestes a avançar.
Mas no último segundo, a porta da casa se abriu novamente, revelando o homem que estava lá fora. O avô, o mesmo homem que tinha apenas um rosto distante em suas memórias, agora se apresentava como um mistério. Seus olhos penetrantes cruzaram os de Ana, e a conexão que antes parecia distante agora estava ali, vibrante e desesperada. O que está acontecendo aqui? Ele gritou. Sua voz carregava uma urgência que surpreendeu a todos. Clara imediatamente se recalculou e a tensão mudou de direção. Você não deveria estar aqui, a figura encapuzada disse, como se o mundo todo estivesse prestes a desmoronar. Eu não posso deixar que façam isso, retorquiu o avô e naquele instante tudo se transformou em um ataque de memórias e verdades não ditas, desfechos e segredos. Larguem eles, agora! A situação estava em ebulição. Ana assistiu enquanto o avô se aproximava, a tensão crescendo como um fio prestes a arrebentar. Mas antes que qualquer coisa pudesse acontecer, o avô foi atingido por um golpe inesperado. A cena congelou. Ana ficou paralisada, as lágrimas já se formando nos seus olhos. Não! Marta gritou. O quê? O que você fez? Ana sussurrou, o choque estampado em seu rosto. Enquanto o avô caía, os homens começaram a recuar, mas o caos reinava. Nesse momento crucial, Ana entendeu que seu mundo, até então familiar e acolhedor, havia se transformado em um campo de batalha. As memórias dela se misturavam com uma nova realidade. E a verdade que estava prestes a ser revelada podia destruir tudo o que conheciam. A porta do sótão se fechou novamente, como se a casa estivesse tentando proteger seus segredos. Mas os gritos do avô ecoavam em sua mente. O que mais estava por vir? Que verdades ainda estavam escondidas? O destino da família parecia mais incerto do que nunca. O avô de Ana caía e o tempo parecia parar. O grito de Marta ressoou pelo ar, mas a imagem do homem no chão, desfigurada por dor e choque, a fez tremer. Lucas se colocou à frente, uma barreira entre os irmãos e a ameaça que se aproximava. O que vocês fizeram? Gritou, a voz rasgada de terror. Mas os encapuzados apenas riram, um som frio e sem compaixão. Vocês não conhecem o verdadeiro legado da sua família, um deles disse, o rosto escondido nas sombras do capuz. Nós viemos cobrar por tudo. Ana sentia seu estômago revirar. O que você quer dizer com isso? Ela mal conseguia formar as palavras. O medo a envolvia como um manto pesado. Assim que o avô caiu, percebeu que a única razão pela qual ainda estavam em pé era a esperança de que ele os protegesse. Nós sabemos que sua avó estava metida em algo muito maior do que um romance qualquer, disse uma das figuras, apontando para a foto amarelada que ainda estava na mão do homem. Ela fez escolhas que tiveram consequências. Vocês agora terão que arcar com isso. Clara, normalmente tão persuasiva, parecia agora completamente perdida. O sofrimento em seu olhar revelou uma fragilidade que nunca havia visto antes. Vocês não podem fazer isso, gritou. Mas a súplica não afetou os intrusos. As luzes da sala piscavam e o caos se estabelecia. Ana sentia que tudo estava desmoronando. Precisamos sair daqui. Agora, disse Lucas, puxando Marta pelo braço. Mas Ana não podia se mover. O homem caído era seu avô, e enquanto o pânico tomava conta, algo dentro dela se recusava a desistir. Espere! Temos que ajudar ele! Ana gritou. Um grito que parecia ecoar como uma explosão. A adrenalina invadia e, sem pensar, correu até ele. Os homens, porém, eram rápidos.
Um deles se interpôs, pegando-a pelo braço. Não é sua vez de agir, garota. A verdade vai vir à tona. E quando isso acontecer, ele parou com um olhar firme. Nada será como antes. Então, tudo mudou. O que parecia ser uma luta pelo passado se transformou em uma luta por algo muito mais profundo. Ela sentiu uma onda de dor, mas não era apenas pelo avô. Era algo mais. Naquele momento, algo estourou dentro dela. Quem é você? Ela gritou para o homem que a segurava, as palavras saindo com uma força inesperada. Ele hesitou. Uma sombra de emoção cruzou seu rosto. Você realmente quer saber? A pergunta pairava no ar. Kiana percebeu que a vulnerabilidade dele era um sinal de fraqueza. Naquele momento, tudo estava prestes a ser revelado. Os outros homens olharam entre si, como se estivessem esperando por um sinal. O homem que segurava a Ana soltou seu braço lentamente e ela sentiu a liberdade, ainda que breve. Você sabe que tá tudo interligado, certo? A sua avó? Ela não era simplesmente uma vítima. Como assim? Ana questionou, sua voz agora quase um sussurro. Ele respirou fundo e, numa revelação que parecia cortar a sala com a verdade nua e crua, disse: na verdade, ela era a mente por trás de tudo. O avô de vocês, na realidade, estava apenas obedecendo aos comandos dela. O chão sob seus pés parecia falhar. Ana, Lucas e Marta trocaram olhares de confusão e choque. O que você está dizendo? Isso não pode ser verdade. O nó na garganta de Ana cresceu, e a dor de um avô caído se transformou em algo mais sombrio, mais complexo. Ela tinha um poder que ninguém entendia, até mesmo ele, disse o homem, seus olhos brilhando com uma intensidade perturbadora. Você não tem ideia do que realmente aconteceu na sua família. O que eles fizeram pode mudar não só a vida de vocês, mas de muita gente. E agora é a sua vez de decidir o que vai fazer com o que sabe. Ana sentiu o mundo girar. A revelação do homem não apenas desmantelou tudo o que acreditavam, mas também deixou a pergunta no ar. Quem eram eles realmente? As memórias da sala agora misturavam dor, traição e um passado que parecia cada vez mais distante. E quando tudo parecia calmo, o avô começou a se mover lentamente, um gemido escapando de seus lábios. Ana sentiu uma esperança renascer, mas havia algo mais, uma sombra pairando sobre eles. O que mais estava prestes a ser revelado? A verdade havia se transformado em um labirinto. Cada esquina trazia consigo uma nova tempestade. No fundo de sua mente, a pergunta ressoava: até onde eles estavam dispostos a ir para descobrir a real face de seu legado? O avô de Ana começou a se mover, gemendo. A tensão na sala aumentou, como se cada respiração fosse um estopim. O homem que havia segurado Ana soltou seu braço, mas seus olhos ainda brilhavam com uma combinação de raiva e expectativa. Ana sabia que algo não estava certo. O que mais poderia este homem revelar? Você não pode ser sério, Lucas exclamou, sua expressão de incredulidade. O ambiente estava carregado e a luz fraca parecia oscilar. O avô lutava para se levantar, seu rosto pálido e suado, mas ainda assim fingindo ser forte. Eles não podem fazer isso. Não podem! Marta murmurou, tremendo, enquanto observava o avô. A cada segundo, a situação se tornava mais insustentável, como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir. Foi quando o homem de capuz, que ainda se aproximava, se virou abruptamente, um brilho em seus olhos, e gritou:
Vocês realmente querem saber quem sua avó era? Então escutem! Antes que qualquer um pudesse reagir, ele sacou um pequeno dispositivo do bolso. Ele apertou um botão e uma tela brilhou diante deles. Era uma filmagem, um interrogatório. Ana ficou paralisada ao reconhecer a voz de sua avó. Suas palavras eram como facadas. Eu fiz o que precisava ser feito. O fim justificava os meios. Ana sentiu seu coração disparar. Isso não pode ser real. Ela queria fechar os olhos, mas não conseguia desviar o olhar. A imagem mostrava sua avó em uma sala escura, cercada por homens igualmente encapuzados, discutindo algo que parecia muito mais sério do que um romance proibido. Quando o vídeo terminou, o ar ficou pesado, central de algo muito maior do que você pode imaginar. O homem continuou, um sorriso malicioso na face. Era ela quem orquestrava tudo. Ana sentiu a bile subir em sua garganta. A dor no coração foi substituída por um profundo sentimento de traição. Não pode ser verdade, ela repetia, mas as palavras se perdiam na sala. O avô finalmente se levantou, as forças quase esgotadas. "O que você está dizendo não é verdade!" ele gritou, mas sua voz soava frágil. Os homens riram, um som frio e cruel, como se estivessem em um espetáculo. "Ela fez um pacto, e agora você e seus irmãos terão que cumpri-lo." Um deles gritou, apontando para Ana e Lucas. O coração de Ana parou. O que isso significava? O que era esse pacto? "Não, eu não vou fazer nada! Isso não é o que queríamos!" Lucas falou, sua voz ecoando na sala. Mas Ana liberou uma onda de pessimismo que a paralisava. E antes que pudesse processar, o homem que havia segurado seu braço fez um gesto, e os outros homens recuaram, como se esperassem por um sinal. "Foi você quem pediu para entrar. O passado não te deixará em paz", o homem disse, seu olhar fixo em Ana. "E você descobrirá de uma maneira muito dolorosa." Então, como se o universo tivesse decidido fazer uma mudança drástica, algo inesperado aconteceu. O avô caiu novamente, a expressão de dor transformando-se em algo mais profundo. Um sorriso consigo mesmo. "Eu sabia que isso ia acontecer com você." "E agora você está prestes a se unir a eles." Uma garganta apertar ao ouvir isso. Você sabe de tudo isso?" Ela sussurrou, o choque despertando uma nova gama de emoções dentro dela. "Você sabia e não disse nada?" A sala parecia tremular, o tempo desacelerando. "Eu fiz isso para proteger vocês." "O que sua avó fez foi para o bem maior", ele disse com uma calma estranha. Naquele momento, tudo pareceu claro e confuso ao mesmo tempo. O verdadeiro legado deles não era só uma história de amor, mas uma rede emaranhada de traições e segredos que desafiavam a realidade. Ana olhou para Clara, que agora parecia perdida e hesitante. Poderia ela ser uma parte desse jogo? "Você sabia também?" Ana dirigiu a pergunta a ela, suas palavras saindo como um golpe. Mas a resposta que ela esperava não chegou. O avô, então, com um último suspiro, revelou em um leve murmúrio: "A verdade é mais perigosa do que você imagina. E aqueles que, afinal, se unirem a nós, nunca mais voltarão atrás." A sala ficou um silêncio mortal. Ana sentiu uma confirmação profunda no seu estômago. A luta deles estava apenas começando e a verdade ainda não havia sido completamente revelada. Que mais descobririam? O futuro era um abismo e logo o eco de seu próprio legado se tornaria um espectro. O que mais estava por trás de
todas essas mentiras? Enquanto a tensão pairava, uma nova pergunta ecoou em sua mente. Até onde ela e seus irmãos iriam para descobrir a verdadeira história de sua família? Ana sentia o chão tremer sob seus pés, enquanto o avô se esforçava para levantar. O momento estava carregado de tensão. O homem encapuzado, que ainda segurava a foto da avó, parecia se divertir. Isso é só o começo, meus caros. A verdade pode doer, mas é necessária. Preparem-se para a realidade. Chega! Vocês não podem nos intimidar! Lucas gritou, tentando manter a bravura, mas a voz trêmula entregava seu desespero. O avô, com dificuldade, levantou-se, um brilho de determinação nos olhos. Vocês não têm ideia de quem estão lidando. A história que pensam conhecer é apenas a superfície. Marta, assustada, olhou para Ana, buscando alguma resposta. O que ele quer dizer com isso? O coração de Ana pulsava forte. Cada palavra era como um golpe. O homem que a segurava passou a mão pela barba, observando a cena com um sorriso de escárnio. Foi exatamente isso que a sua avó queria que vocês soubessem, ou não soubessem. Naquele instante, um estrondo ecoou pela casa. A porta da frente se abriu com tanta força que as paredes tremeram. Uma figura familiar surgiu, ofuscando o ambiente. Era Clara, mas não sozinha. Ao seu lado, um homem de aparência autoritária, com um olhar que poderia cortar o ar. Vocês não deveriam ter mexido nesse passado sombrio! Clara gritou, sua voz carregada de pânico. Vocês não sabem em que encrenca se meteram! O avô virou-se para ela, em choque. Você estava no meio disso tudo? A sensação de traição era palpável nas palavras dele. Olhem, eu só queria proteger todos vocês. A verdade é mais complexa do que imaginam. Clara falava rápido, como um trem desgovernado. Ana sentiu o medo misturado à confusão. O que estava acontecendo? E mais importante, por que Clara estava ali, agora parecendo tão desesperada? Antes que pudesse formular qualquer pergunta, o homem ao lado de Clara fez um movimento brusco. Basta! Fiquem calados! Ele levantou um braço e um choque percorreu a sala. O que todos vocês pensaram ser apenas um romance se transformou em um jogo perigoso. O legado de sua família é manchado por traição. E agora vocês pagariam o preço. Suas palavras ecoaram como o som de um sino de sentença. Mas a maior reviravolta estava prestes a acontecer. O avô, que estava se apoiando na mesa, caiu novamente. O impacto fez um estrondo e todos se viraram para ele. A expressão em seu rosto era de dor extrema, mas também de transformação. Não! O que está acontecendo? Ana gritou. O avô começou a convulsionar. Lucas e Marta correram para ajudá-lo, o choque e o medo pintando seus rostos. Ele nunca foi apenas o avô que conheceram, o homem de Clara gritou, sua voz cheia de urgência. Vocês estão prestes a descobrir que ele não é quem pensam. Ana viu o avô, enquanto seus olhos se fechavam como se estivesse lutando contra algo maior. E com isso, uma onda de memórias e visões surgiram em sua mente. A cada convulsão, imagens de flashbacks doloridos se formavam.
Reuniões secretas, sussurros sobre uma conspiração maior, o olhar apaixonado de sua avó ao lado de outro homem. Um homem que não era seu avô. O então inesperado aconteceu. Uma luz brilhante emanou do corpo do avô. Todos na sala ficaram paralisados enquanto uma figura sombria emergia dele. Uma sombra que parecia viver, respirando e se movendo em um espaço de tensão. Era seu avô, mas uma versão distorcida, seus olhos refletindo uma verdade tão profunda que Ana não conseguia suportar. Vocês têm que decidir agora! A verdade os fará livres ou os aprisionará para sempre. A sombra falou. Sua voz não era humana. Era uma combinação aterrorizante de todos os medos que eles carregavam. Ana sentiu a adrenalina tomando conta. O que era aquilo? Quem era esse homem? O avô realmente havia sido um herói ou um vilão? E mais importante, o que é que isso significava para eles? E ali estava ela, entre a sombra de um passado revelado e a luz que poderia salvar seu futuro. O futuro da família pendia por um fio de verdade e mentira. A única coisa que Ana sabia era que tudo que acreditava, a vida que achava que conhecia, poderia ter sido um grande espetáculo, uma farsa destinada a se despedaçar. O que mais estava por vir? Estavam prontos para enfrentar a verdadeira face de sua família? O labirinto de segredos estava mais intrincado do que nunca e as respostas estavam a um passo de se revelarem. Ana sentiu o chão tremer sob seus pés, enquanto a sombra do avô se erguia com uma presença avassaladora. O ar estava pesado, a tensão palpável. Cada instante parecia levar uma eternidade. O homem que havia revelado tanto agora observava, um sorriso de triunfo no rosto. Enquanto o avô lutava contra a escuridão que o cercava. Vocês estão prestes a entender a verdade, ele começou, mas a voz dele se enroscava em uma mistura de dor e determinação. Ana se lembrou das histórias que ouviram ao longo dos anos e sentiu um nó se apertar em sua garganta. O avô não era o herói que sempre imaginou. O que mais ele havia escondido? As revelações dançavam em sua mente, mas antes que pudesse processar, um grito cortou a sala. Um grito alto e angustiante. Era Clara. Não! Não façam isso! Ela arremessou as mãos para a frente, como se quisesse bloquear a verdade que estava prestes a ser revelada. O homem encapuzado, que parecia estar tão seguro, olhou para Clara com uma expressão de desprezo. Você é tão ingênua! Ele riu, um riso que ressoou como um eco de ameaças. Você sabe o que acontece com aqueles que tentam salvar quem já está perdido? O avô, se contorcendo de dor, conseguiu abrir os olhos e, com um esforço monumental, disse: Não acredite nele, Clara. A verdade que ele guarda não é algo que você deseja saber. Ana olhou para o avô, desesperada. O que você quer dizer? O que você fez? Os sentimentos a dominaram e a angústia subiu à sua garganta. Foi nesse momento que a porta da sala se abriu violentamente novamente. Um homem alto, com um olhar implacável, entrou. Era alguém familiar. Um amigo da família? Não, era alguém mais. Ele trazia um ar de poder único. Sua presença intimidou até os intrusos, que ficaram paralisados por um momento. Eu não tenho tempo para brincadeiras! O novo homem gritou, varrendo a sala com um olhar que poderia derreter gelo.
Vocês sabem o que estão fazendo? Vocês estão lidando com coisas que não podem controlar. Ana sentiu um calafrio. Era como se tudo estivesse girando. O avô, com um olhar desesperado, balançou a cabeça e disse: Você não deveria estar aqui. É perigoso. Mas o homem ignorou o aviso, avançando em direção aos encapuzados. Nós sabemos que você tem a chave, ele disse ao homem que revelou a verdade. E se você não entregar agora, o que aconteceu antes vai parecer um passeio no parque. E de repente tudo se foi. O homem encapuzado, que antes parecia inquebrável, ficou pálido e o ar ao redor deles parecia vibrar. Com um movimento rápido, o intruso puxou uma arma que brilhou sob a luz e um tiro ressoou como um trovão. O avô caiu novamente, mas não era o que todos pensavam. Ele não tinha sido atingido. A cena se desdobrou em um turbilhão. Clara gritou e Ana sentiu a adrenalina cortar seu corpo. O homem que tinha ativado a tensão estava próximo ao chão também. Clara correu até o avô, seus olhos transbordando de desespero. O que você fez? Ela sussurrou, mas as palavras de desespero estavam se perdendo na confusão. Ana não conseguia entender qual era a verdadeira intenção de todos ali. O novo homem se virou para Ana, sua expressão agora grave. A verdade que os seus avós esconderam não é apenas sobre eles. É sobre vocês. E o que vocês farão a seguir? Ana sentiu seu coração quase parar. O que você quer dizer? As perguntas fervilhavam em sua mente. E ali, bem diante de todos, uma revelação estonteante aconteceu. O homem que havia entrado, aquele que parecia estar ajudando, se virou e lentamente removeu o capuz, revelando o rosto de um hermano que ninguém jamais esperaria ver. Sou eu, Daniel, o filho perdido. E a sala ficou em silêncio. Assim, a corrente de almas foi cortada de uma vez. Ana e seus irmãos ficaram em choque. O que significava isso? A verdade se desfez em fragmentos, revelações demais para processar. O legado de decepção parecia se espalhar diante deles. Vocês vão ter que decidir o que fazer agora, ele disse, carregando o peso do passado. Antes de tudo, a sua volta a desmoronar. Com a batida do coração cada vez mais acelerada, Ana pensou. A decisão estava em suas mãos e ela não sabia onde esse novo caminho os levaria. Que beco estavam prestes a explorar? E mais importante, o que Daniel realmente queria com tudo isso? O futuro parecia mais nebuloso do que nunca. Ana e seus irmãos estavam em choque. A revelação de Daniel os deixou atordoados. O que ele queria dizer com isso? A verdade pairava no ar, mas a tensão explodia. O avô, agora caído no chão, parecia cada vez mais distante, como se estivesse lutando uma batalha interna que ninguém compreendia. Basta! Isso é impossível! Lucas gritou, balançando a cabeça em negação. O homem que se dizia Daniel se aproximou, seus olhos fixos em Ana. Eu não sou apenas um filho perdido. Eu sou parte da raiz dessa árvore que vocês chamam de família. E é hora de vocês descobrirem a verdade. Ana sentiu como se o chão estivesse desmoronando. O que isso significa para nós? O que mais vocês esconderam? Sua voz tremia, a angústia reverberando no ambiente. Neste momento, Clara, que tinha se mantido afastada, começou a se aproximar, aparentemente sem saber o que fazer. Isso não pode acontecer assim! Existe um plano que não podemos alterar! Ela gesticulou freneticamente, mas ninguém a escutava. O pânico havia tomado conta de todos. Muitos anos atrás,
Sua avó fez um acordo. E eu fui escolhido por ela para resgatá-la de seus erros. Daniel falou com uma intensidade que cortava a sala. Mas o que aconteceu ainda pode dar errado. Atrás dele, as portas se fecharam com um estalo forte. Um dos homens encapuzados começou a andar para frente, seus olhos cheios de fúria. Vocês estão mexendo com forças que não compreendem. A lealdade à sua família tem um preço e vocês estão prestes a pagá-lo. Ele avançou e a sala tremia com a pressão. A adrenalina disparou em Ana. Vocês não podem nos intimidar. Porém, essa bravura era apenas uma máscara. Ela sentia o medo invadir cada parte do seu ser. O que Daniel tinha a ver com o que sua avó havia feito? Você não entende, Ana. A força da sua avó afeta vocês até hoje. O legado deles é mais do que uma história de amor. É uma questão de vida ou morte. O homem encapuzado parecia confiante, mas Ana pôde perceber um traço de incerteza em seu olhar. E então, do meio da confusão, o avô levantou a cabeça com uma força inesperada. Chega! Todos vocês estão jogando uma peça em um tabuleiro que não conhecem, gritou ele, a voz carregada de dor e raiva. Ana, Lucas, Marta, confiem em mim. A verdade não é o que parece. Uma onda de choque percorreu o ambiente. O que ele queria dizer? Ana sentiu um nó na garganta. Estava começando a entender que talvez a história que conhecia tinha muito mais camadas. O ambiente estava tenso, os olhares se cruzando, cada um tentando ler as intenções dos outros. Mas a reviravolta não terminou ali. Ouvindo as palavras do avô, Daniel soltou uma risada cínica. A verdade? Ah, como você é ingênuo! Você pensa que não sabemos quem você realmente é? E então ele puxou algo do bolso. Um dispositivo que começou a projetar uma imagem. Ana regalou os olhos enquanto uma nova cena surgia. Era uma gravação secreta que mostrava seu avô em uma reunião clandestina. Ele estava planejando algo muito maior do que vocês sabem, Daniel exclamou. A satisfação em seu tom era palpável, e o que sua avó realmente fez para protegê-los pode ser mais aterrorizante do que você consegue imaginar. Ana não podia mais suportar. Basta! O que você realmente quer? Sua voz transparecia inquietude. Mas o impacto já estava feito. Os olhos de todos se viraram para o avô, que agora estava em silêncio, perdido. E então, em um instante que parecia uma eternidade, o olhar do avô mudou. Ana, eu confiei no amor, mas era uma armadilha. Se você não se afastar disso, tudo o que construímos pode desmoronar. E com essas palavras, uma mão se ergueu e o homem encapuzado disparou em direção ao avô. Mas antes que qualquer coisa pudesse acontecer, uma explosão ensurdecedora ecoou na sala. O ambiente explodiu em luz e fumaça. Tudo o que conheciam se desfez em um segundo. Ana caiu, sentindo o chão tremer sob ela. Quando a poeira assentou, a casa estava em ruínas e os relacionamentos que antes pareciam claros foram jogados na confusão. Depois do caos, Ana se levantou, mas o que viu a deixou sem palavras. Ao lado do avô, uma figura conhecida estava de pé, com um olhar sombrio. A verdade não é só uma questão de escolhas, é de sangue. E então Ana percebeu que toda a narrativa que conhecia havia se transformado em um pesadelo.
O que mais estava por vir? E quem realmente era seu avô? O pânico invadia seu ser, enquanto a realidade se tornava mais confusa a cada instante. Enquanto a fumaça começava a se dissipar, o avô de Ana teve um último momento de clareza. Seus olhos encontraram os dela e ela percebeu que havia uma luta interna acontecendo. Ana, escute-me, ele sussurrou, ainda em choque. O legado é mais pesado do que você imagina. A verdade que você busca pode ser a sua perdição. Antes que pudesse responder, Daniel avançou, sua expressão misturando desespero e determinação. Você não precisa arcar com o peso deles. Há um caminho que pode libertar seu coração e sua mente. Ele estendeu a mão, oferecendo não apenas um auxílio, mas uma promessa de descoberta. Ana olhou ao redor. A sala agora era um campo de batalha emocional. Marta chorava enquanto tentava ajudar o avô a se levantar e Lucas olhava indeciso entre a nova realidade e o amor que sentia pela família. No entanto, algo dentro de Ana estava mudando. A raiva e a confusão foram se transformando em uma chama de determinação. Nós não somos nossos avós. Os olhos de Ana brilhavam com uma mistura de resistência e coragem. Não vamos viver com o peso dos erros deles. Temos a nossa própria vida para construir. Se a verdade é importante, então que seja. Mas vamos decidir isso juntos, disse ela, buscando o olhar de cada um dos irmãos. O homem encapuzado, ainda atordoado pela explosão momentânea, hesitou por um breve instante. Vocês acham que têm controle sobre isso? A história se repete e vocês só estão adiando o inevitável. Enquanto sua voz ecoava, o ar na sala estava impregnado de uma tensão quase palpável. Mas Ana não recuou. E se formos nós a quebrar o ciclo? Afinal, temos a escolha de quem queremos ser. A decisão parecia solidificar-se nas palavras dela. O avô, mesmo ferido, ergueu-se lentamente, seus olhos agora fixos nos filhos e netos. E naquele gesto, Ana sentiu que ainda havia esperança. É isso que eu queria que vocês entendessem, ele começou, sua voz falhando. Nunca é tarde para mudar o curso. Pode não haver redenção para mim, mas para vocês têm a chance de fazer diferente. Clara, agora sem suas máscaras de desespero, se aproximou. Então, que comecemos a buscar o que realmente importa. Libertem-se dos ecos do passado, gritou ela com fervor renovado. As palavras dela ergueram-se no ar, como se o universo estivesse aplaudindo. E assim, em meio ao caos, Ana, Lucas e Marta entrelaçaram as mãos, decididos a não deixar que os erros do passado definissem seu futuro. Os homens encapuzados, percebendo o sigilo de união entre eles, começaram a se dispersar. O ar ainda tinha sinais da tensão anterior, mas havia uma nova onda de esperança. Vamos juntos e vamos descobrir a verdade em nossas próprias condições, Ana afirmou. No fundo de sua alma, ela sabia que o caminho à frente poderia ser recheado de desafios, mas desta vez eles não estariam sozinhos. Com essa nova resolução, Ana olhou para Daniel. E você, Daniel? Você também é parte dessa família. Junte-se a nós. Sua pergunta ressoou, quebrando a cortina de incerteza que ainda existia. Ele hesitou e então, com um sorriso tímido, respondeu: Sim, está na hora de descobrir quem realmente somos. E isso é apenas o início.
A sala, uma vez cheia de desespero, agora emanava uma luz renovada. E com isso, enquanto as sombras se dissipavam, Ana sentiu um peso. O que mais estava escondido na história da família? O que eles ainda teriam que enfrentar? O futuro os aguardava e a verdade ainda não havia sido completamente revelada. Ei, antes de seguirmos adiante, eu preciso que você faça algo urgente. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder nenhuma das próximas histórias exclusivas que vem por aí. Isso é o momento para demonstrar seu apoio. E não esqueça de esmagar o botão de like agora para dar uma força ao algoritmo e ajudar a espalhar mais essas narrativas incríveis. E eu quero saber o que você achou desse final. Então, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias, porque sua opinião conta mais do que você imagina. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Apenas quem é um verdadeiro fã entende a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos fazer isso juntos!